Olá, tudo bem? Meu nome é Laura Machado e eu vou te guiar para uma masterclass que se chama Tudo que você precisa saber sobre BIM se você não sabe nada de BIM, versão ArchiCAD. Muitas pessoas fazem o curso de ArchiCAD ou o curso de Revit, mas poucos migram. Muita gente falha ao tentar migrar. E eu sei disso porque eu trabalho com isso, eu ajudo pessoas a migrar. Então eu já dei inúmeros cursos, inúmeros treinamentos, e aí tinha pessoas que conseguiam e pessoas que não conseguiam. E era bastante comum. E isso me deixava numa aflição constante, tirava o meu sono. Eu não conseguia entender por que para algumas pessoas dava certo e por que para outras não. O que tinha ali que fazia a pessoa não migrar? Então, num, num hiperfoco de que durou 1 ano e meio, eu comecei a mapear os motivos pelos quais as pessoas não conseguiam migrar efetivamente. E quando eu falo de migração, é importante falar duas coisas. A migração, ela. O que é a migração? É quando você faz um treinamento, faz uma especialização, né? E você consegue efetivamente transicionar para a metodologia BIM. Ou seja, muita gente faz um curso, compra curso, estuda e não consegue botar em prática. Retorna ao CAD ou a outra, o fluxo de trabalho antigo. Então a pessoa não migrou. Então a migração é isso, conseguir transicionar de forma efetiva e aplicar nos seus projetos futuros. E a segunda coisa é, quando eu digo que eu mapeei essa migração, não é no sentido de antes de começar a migração e depois que a migração começou. Então, tipo, por que as pessoas demoram tanto para escolher migrar ou por que elas, né, não começam essa migração e os motivos depois que a pessoa começa, não, escolheu mudar, eu quero migrar, por que efetivamente não ocorre a migração depois dessa escolha? Então são dois momentos, antes da escolha, depois da escolha. Né? AE, DE. Né? Seguindo aqui. Eu sou a Laura, prazer, eu sou especialista em BIM, sou pesquisadora, né, com a Eletrobras e trabalho, já ajudei mais de 150 alunos, está um pouco atrasado esse slide, e vários escritórios também de arquitetura, de engenharia. E estive, né, como pesquisadora em grandes empresas. Então, a minha especialização em BIM, ela não é só no mercado, ela também é para o setor público e acadêmico, né, porque são empresas gigantes. E juntamente com os laboratórios GRVA, em forma 3D, em parceria com a Universidade Federal de Berlândia, que é onde eu me graduei, tive a oportunidade, né, de participar de projetos em BIM com essas grandes empresas, né, de subestação de energia elétrica. E essas são as fotinhas, né, de alguns escritórios que passamos, grandes escritórios aqui em Uberlândia, tá faltando algumas fotos. Mas Sandra Oliveira, Aline Borges, Lado B Arquitetos, Modo e um exemplo de algumas das 15 turmas que eu já abri por aí para contemplar arquitetos autônomos. Alguns projetos de alunos, certo? Muito fofinho, né? E aí, vamos lá, os 3 principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem começar a aprender BIM. Lembra do AM antes de migrar, né? Era isso, né? AM, DM, antes de migrar e depois de migrar. A gente tá no AM aqui, tá? 3 principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem começar a aprender. O primeiro, o trabalho não me deixa aprender coisas para melhorar o meu trabalho. Uma vez eu escutei uma coisa que eu nunca esqueci. Meu professor falou assim: os alunos não têm tempo de estudar arquitetura porque eles estão muito ocupados fazendo arquitetura. Durante a faculdade, a gente não conseguia se deliciar com os livros, com as viagens, com a cultura, consumir ativamente, né, a arte em si, porque estávamos extremamente ocupados e cansados com a própria
faculdade. Assim acontece no trabalho. Ou seja, depois de formado a gente continua um pouco assim, né? Tem que tomar bastante cuidado e é por isso que eu trago essas coisas pra gente conversar e tomar consciência. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue, não tem tempo, fica muito cansada para aprender coisas que ajudariam no próprio trabalho, como migrar para metodologia BIM. Fora que não é todo escritório que vai pagar para o seu arquiteto fazer isso, muitas vezes tem que fazer por fora, em horário extra comercial, então realmente bastante difícil tomar essa decisão que é tão séria quando você não tem o apoio do, da sua empresa, da empresa que você está inserido, né? O segundo motivo, preciso melhorar em coisas demais. Já se sentiu assim? Porque eu me sinto sempre. A vida de empreendedora às vezes é mais difícil do que a vida de pesquisadora, a maioria das vezes, na verdade. Porque temos que melhorar no marketing, temos que melhorar na comunicação, temos que melhorar no branding, temos que melhorar as finanças e temos que melhorar. Sempre tem algo para ser melhorado. Se você é dono de um escritório, tem computador que tem que trocar, tem estagiário para contratar, tem inúmeras coisas extra arquitetura que devem ser melhoradas para que a gente consiga manter um escritório, manter uma empresa, certo? E o que dificulta com que escolhamos, né? Essa palavra existe? Que a gente escolha migrar, que a gente escolha ir para a metodologia BIM. E eu entendo isso, ok? Eu entendo isso mesmo. E por último, é o aceitar. Aceitar que é preciso migrar. E eu não vou não se preocupe, eu não vou te trazer as leis, né, que te obrigam a migrar, entre aspas. Não vou te trazer aquela pressão psicológica. Eu quero te convencer por outro meio. Eu quero que você aceite sem doer. Aceitar, muita gente aceita, mas sem dor. Aceite feliz, tá? Então, para a gente conseguir aceitar sem sofrer, né, é um passo realmente bastante difícil. E por isso que eu foco ainda mais nele, que eu acho que ele é o mais importante, o mais difícil. Porque eu sei que provavelmente você é muito bom no que você faz. Você provavelmente é muito rápido no CAD, você é muito rápido no SketchUp. Provavelmente, inclusive, pessoas ao seu redor te perguntam como faz isso, como faz aquilo, te elogiam. Eu sei que você conhece o CAD de cabo a rabo, o que não torna a migração mais fácil, né? Na verdade, se torna a migração mais difícil. Porque é muito difícil trocar algo que somos muito bons para ser iniciante em outra coisa. Dói, gente, dói bastante. E não dói só o cansaço de aprender, né? Aquela dor assim física para conseguir estudar, migrar e tal. Dói num lugar muito mais profundo que é onde dói mais, que é o ego. Ou seja, dói o nosso ego migrar. É muito bom ser bom em algo. É muito ruim ser ruim em algo. E seremos ruins de início, até ser bom seremos ruins. Isso é muito. Mas ser bom é uma armadilha, tá? Ser muito bom em alguma coisa é perigoso. Desculpa, não é armadilha, não, é perigoso. Porque pode fazer com que a gente perca a coisa que eu considero mais importante de todas, que é o espírito de estudante. Que pode levar a gente a parar de estudar ou parar de aprender. O ego faz com que busquemos aprovação e reconhecimento ao invés de competência e habilidade. Foco no esforço, não no resultado. O processo sobre o produto. A jornada sobre o destino. Uau, belíssimo, né? Ou seja, essa reflexão toda. É porque a maneira mais fácil de aceitar migrar, de aceitar ir para a metodologia que não favorece você que é ótimo no CAD, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu sou super sincera. Comigo pode contar com a verdade, tá? É ver essa migração como um meio e não como um fim. Você não termina quando migra. Ela é apenas um meio para você conseguir tudo que eu te desejo. Velocidade,
independência, assertividade, qualidade projetual, saúde do seu escritório, ou seja, da sua equipe. Ah, Laura, não tem equipe, da sua futura equipe. Trocas mais efetivas, possibilidade de escalar muito mais, porque você consegue fazer muito mais projetos ao mesmo tempo, com mais qualidade, com mais precisão, com mais velocidade. E eu te desejo independência financeira, abundância, ok? Eu falei para vocês os motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de iniciar o processo de imigração. Agora, eu estou devendo para vocês aquele mapeamento que eu fiz dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem efetivamente fazer a migração, né? Levar para o seu escritório. Retomam o CAD mesmo depois de iniciar um curso, um treinamento ou os estudos pela internet mesmo. O primeiro motivo é muito óbvio, tá? Não fiquem bravos, mas é necessário ser dito. É a falta de um bom básico. E quando eu falo falta de um bom básico, não é nem do software. Não é nem do software que eu estou falando ainda. O BIM não é um software. Existem mais de 200 softwares BIM. Mais de 200. Ou seja, não é muito importante qual você usa, né? Isso vai te ajudar, você vai sempre ter alguns que te ajudam mais os arquitetos, outros ajudam mais os engenheiros, outros ajudam mais a pessoa que é da elétrica. Não importa muito o software. O que falta é o básico básico, é o BIM. Por isso que essa masterclass se chama Tudo que você precisa saber sobre BIM, se você não sabe nada de BIM, versão ArchiCAD. Então, quando eu falo de básico, as pessoas começam os cursos sem saber o que é BIM, como funciona. Eu recentemente encontrei uma pessoa que, eu não sei se eu não vou falar o nome porque eu não, ela trabalha no órgão público do estado de Minas Gerais. E ela ajudou na implementação do BIM. E aí eu me encontrei com ela no evento, né, nos abraçamos, eu falei, nossa, eu te sigo lá no LinkedIn, acompanho o seu trabalho. E ela virou para mim e falou assim, eu... Ai, Laura, mas eu não sei mexer em software nenhum. Eu sei só o BIM mesmo. Obviamente. Como assim sabe BIM e não sabe mexer no software? Porque saber BIM vem bem antes, é uma metodologia gigante. Quando você não sabe o que é BIM, quando você não sabe explicar o que é BIM, quando lhe faltam palavras, muito provavelmente você iniciou ali direto no software e muito provavelmente vai te faltar a coisa mais importante para que você tenha uma boa aderência do software, que é entender o porquê de fazer o que o professor pede. O que nos leva ao segundo item, que aí já é a falta do básico. Seguimos aqui na falta do básico. Entretanto, na parte 2, essa é a parte 1, aqui é a parte 2. Quando a gente não entende o porquê faz, isso acontece muito, porque a gente faz, a gente acaba fazendo, né, por cópia, por mímese. O que é sim um jeito de aprender, mas é um jeito muito sofrido. Acaba que todos esses cursos aí, a gente fica mimetizando. Ah, vamos fazer uma casa comigo, né? E nessa mimética a gente acaba supostamente aprendendo. Só que o que acontece é que se for só essa mímese, só essa mimética, você vai sair do curso e vai falar, beleza, show de bola, aprendi como faz tudo ali. Mas se te perguntarem como você faria outra coisa, como você faria
uma casa mais maluca, né? Com, sei lá, tô criando uma coisa que não existe, tá? Como você faria uma outra coisa aqui com um escorregador aqui, tá? E uma porta muito maluca. Provavelmente você vai falar que não sabe fazer, não sabe o que fazer. Porque a mímese você só sabe o que você viu, que você vê, ou você só sabe o que você viu. E você viu muito pouco. Normal. É pouco tempo para ensinar. Não estou criticando ninguém. Inclusive, eu faço muito isso. E a mímese é uma das estratégias que a gente usa, mas não é a única. Então, quando você aprende dessa forma mimética, você não tem é, repertório, vamos dizer assim. Você só sabe o que você fez. Você não sabe chegar nas suas próprias conclusões. Você não entendeu que aquela ferramenta, ela serve, ela serve para quando eu quero fazer alguma coisa predominantemente horizontal, predominantemente vertical, ou quando eu preciso de um detalhe muito grande, eu tenho que recorrer a outra ferramenta. Ou seja, você não consegue ter estratégia. Ou seja, você não tem autonomia. Então, um dos principais dificultadores para uma migração de sucesso é escolher um treinamento que só reproduz, que é só mimético. E aí ele termina por ali e te dá um beijo. Benção. Boa sorte aí. E aí você não sabe mais o que fazer, ok? O segundo item, né? O segundo item que dificulta essa migração é o fato de que você sai daquele curso Mimese sem sem material mesmo para aplicar no seu. Ou seja, qualquer coisa diferente daquela mímese que você fez, você já não sabe mais fazer. Porque a estratégia foi outra pessoa que bolou, você não sabe fazer as suas próprias escolhas, você não sabe como seguir, você está solto no mundo. Tipo largados e pelados, tá nu ali, né, sem saber o próximo passo. Então, o que a gente precisa, né, é que um bom curso lhe ofereça uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim. Eu não gosto de ficar inglesando nas coisas, mas tem um termo, né? É, que é um. Minha professora de inglês não pode brigar comigo se eu escrever errado, hein? Um pack of tools. Uma caixinha de ferramentas. E isso nada mais é do que um template. Isso tudo nós vamos esmiuçar na aula mesmo, tá? Aqui eu estou fazendo uma grande introdução, tá? Estou contando para vocês o mapeamento dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem migrar. E o que é esse pack of tools aqui? O que é essa caixa de ferramentas aqui? Você concorda comigo que se uma arquiteta de interiores fosse lá para o trabalho dela, ela foi lá para o trabalho dela, a nossa arquiteta, antes de sair de casa, ela tem que levar todo o material de trabalho dela. Você concorda que é uma caixa de ferramentas muito diferente do que a nossa engenheira eletricista ia levar? Talvez a nossa engenheira eletricista levaria, né, uma caixa de ferramentas, talvez não, né? Ela levaria uma caixa de ferramentas voltada para elétrica, né, amperímetro, voltímetro, né, sei lá o que mais, né, que um engenheiro eletricista leva na obra. E a nossa arquiteta de interiores, né, talvez ela faria ali um levantamento, talvez ela levaria uma cartela de materiais. Assim é no BIM também. Você precisa ter um template, porque é o seu template que é a sua seu pack of tools. Se você não tem, barulheira hoje, né? Se você não tem, você fica
sem as ferramentas de trabalho. Ou seja, você vai ter dois desafios, que é como fazer meu primeiro projeto enquanto monto meu template, minha caixa de ferramentas. E eu vou te dizer, eu levei um ano para montar o meu template. Eu levei um ano para montar a minha caixa de ferramentas e tive ajuda, muita ajuda, de pessoas tão ou mais qualificadas que eu, porque eu gosto de andar com gente que sabe mais que eu mesmo, tá? Imagina você tentando migrar, você aprendeu aquele curso, você viu tudo pela primeira vez. Como que faz piso pela primeira vez? Como faz parede? Você não voltou mais naquilo. Sua cabeça está cheia de milhões de primeiras coisas que você viu. Você tem que aplicar no seu projeto, você tem que ficar lembrando o que você viu lá no curso, ou voltando lá na videoaula, e ainda completar fazendo a sua caixa de ferramentas. É muito difícil fazer isso. É muito complicado, tá? E é por isso. Não, eu posso falar, né? E é por isso que não. A gente sempre dá o nosso template para os nossos alunos. E não, nossos alunos não ficam com um template completamente igual, porque incentivamos dentro do próprio curso que eles alterem esse template de forma que ao fim do curso eles terão um template pronto e um template apenas deles. Ok? Enquanto eles fazem o quê? O primeiro projeto. Legal, né? Bacana. Então, esse é o segundo problema, né? Que é a falta de insumo do primeiro projeto. E o terceiro, né? Vou te dizer o que é o terceiro aqui. O terceiro acontece um pouquinho depois. O terceiro ele vem depois que você está persistente na migração, você superou as duas primeiras adversidades, porque você é um guerreiro ou uma guerreira. Você vence, você é uma vencedora. E aí você chega aqui no terceiro, que então, a dificuldade de replicar e de manter a qualidade com meus colaboradores. Laboradores. Ou seja, você conseguiu, você venceu, você fez seu primeiro, seu segundo, seu terceiro projeto e você contratou o seu estagiário. O seu estagiário vai pegar sua caixa de ferramentas, que não é a caixa de ferramentas dele, que ele não tem familiaridade, que é a primeira vez que ele está pegando, ele tem a dele, ele tem a própria dele, ou nenhuma, né? E ele não vai saber o que fazer com aquela caixa de ferramentas. Mesma coisa de me dar aqui me colocar ali na cabine do piloto. Lindo, linda cabine. Eu sei o que fazer com ela? Não sei o que fazer com ela. Então, ninguém ensina como replicar aqueles padrões de qualidade que você desenvolveu com tanto custo e com tanto esmero. Como identificar, anotar, registrar e replicar esses padrões. Para que seu escritório todo, independente de quem esteja, independente da rotatividade, independente da escala, né, que vai aumentando, de quem entra e de quem sai. Não é só o template que faz com que não é só o template que faz com que a sua saída projetual mantenha sempre a mesma qualidade. É parte o template, né, que é a nossa caixa de ferramentas, mais os padrões. E aqui, pessoal, perceba que lentamente a gente para de falar de software e começa a falar de BIM. A maioria dos cursos a gente começa a fazer da base sem saber onde vai chegar e sem saber o macro também, o que a gente está fazendo, né? Então, aqui no nosso curso, a gente sempre tem propósito, né? Você sempre vai estar visualizando esse aqui, enquanto você escolhe
qual caminho você quer. Tem coisa mais bonita que falar que essa palavra? Escolha. Claro que você vai ter que, na verdade, ela é mais assim, né? Escolha é uma palavra linda demais, pessoal. Quem tem escolha, tem opção. A pessoa que só tem uma opção, ela não tem escolha, só tem uma. Mas quando você aprende o macro, quando você percebe o ambiente que você está inserido, quando você entende o software, quando você entende a metodologia BIM como um todo, você tem escolha. Ah, e é isso que eu te desejo, que você tenha muitas escolhas. Então, esses são os maiores problemas, né, que prejudicam que as pessoas migrem, né? Não sabe não sabe o básico de BIM e do software. Segundo, não tem a caixa de ferramentas. E terceiro, qual que é o terceiro? Não sabe replicar seus próprios padrões. Doido, né? Espero que tudo isso faça sentido, mesmo sem vocês terem aberto qualquer software de BIM na vida, tá? Porque vocês precisam saber disso antes de aprender o software em si, ok? Agora, eu vou começar com a aula em si, tá? E eu vou explicar o que é BIM mesmo. E não só falar que é Build Information Modeling, tá bom? Preparados? Aqui vai. Eu vou parar de colocar slides para que a gente tenha uma conversa do jeito que eu gosto. Uma aula mesmo, uma troca cara a cara, uma troca desenhando, né? Assim como a gente gosta dentro da arquitetura, ok? E vamos começar pelaquela parte chata. O que é BIM? Não falando o que essa sigla significa que você vai entender o que é, certo? Mas vamos entender aqui o que significa essas palavras BIM, né? Que vocês já conhecem muito bem. BIM significa Building Information Modeling. O que é Building Information Modeling? É o que eu vou explicar agora, assim que eu colocar meu tablet no carregador. Então, para a gente falar sobre modelar informação, que é o que significa aqui, Building Information Modeling, temos que entender qual a diferença de modelar e desenhar. Sabia que tem diferença? Não são sinônimos. O desenhar, ele vem lá da prancheta física, aquela prancheta gigante, né, que a gente ficava a régua paralela ou a régua T, não sei qual que você usava, eu usava a paralela, certo? Da prancheta que ia para cima, para baixo, ou seja, quando a gente desenhava à mão. Quando a gente desenhava à mão. E aí veio os softwares CAD, que não são sinônimos de AutoCAD, né? Mas veio o AutoCAD, por exemplo, que é o CAD mais usado do mundo, e ele passou a ser, né? Nem era a função dele, mas ele passou a ser o lugar da prancheta, só que virtual, concorda? Sim, Laura, sim, professora. Era a prancheta virtual. O que a gente fazia na mão, a gente fazia no CAD. Ou seja, quando você desenha à mão, você vai desenhar uma parede, o que você faz? Nós vamos fazer um trabalho aqui, ó, quase artístico, tá? Eu preciso que você venha para essa aula com a mente aberta, porque isso é uma aula de BIM, né? Que é uma coisa que a gente só consegue mexer assim no computador, mas nós não vamos abrir o BIM por agora, tá? A conversa é intelectual e filosófica aqui.
Quando você vai desenhar uma parede, igual eu vou desenhar agora para vocês. 1, 2, 3, 4 linhas. Quando fechadas, inserida num contexto arquitetônico, isso aqui é uma parede. Mas veja bem, usei aqui linhas aplicadas num contexto arquitetônico e, portanto, definimos em conjunto, porque você precisa aceitar que é isso, e eu fiz dessa forma, pensando que você vai aceitar que é uma parede. Papo filosófico, avisei. No CAD, pego as mesmas linhas, inseridos no mesmo contexto arquitetônico, concordamos que isso aqui é uma parede. E qual é a diferença disso? Qual a diferença disso para modelagem? Vou dizer. Dentro de um software BIM, eu não vou fazer com linhas, eu faço com ferramentas. Eu estou lá no meu plano, por exemplo, estou em planta e clico na ferramenta parede e vou inserir. Eu vou lá com o meu mouse, meu cursor aqui, vou clicar nesse ponto e vou arrastar o meu cursor até esse ponto aqui. Só que o que acontece? Ao soltar, aparece o quê? Uma coisa bem diferente daquilo ali. Lá no meu 3D vai estar aparecendo algo parecido com isso. Uma parede virtual. Ok? Vai estar aparecendo uma parede virtual. A mesma linha aqui no CAD, ela não existe um correspondente em 3D. O 3D aqui, usávamos outro software. E lá, de fato, a gente fazia. Então, perceba, atuamos em dois lugares diferentes, né, para ter o mesmo tipo de entrega que o BIM tem automatizado. Isso vocês sabem, tá? Que o BIM faz o 2D mais o 3D juntos. Mas eu vou explicar como ele faz isso, tá? Como que ele consegue fazer isso? O que mágica é essa, tá? E para entender isso, nós vamos fazer uma brincadeira. Você que está aí nessa tela, vamos supor que nós dois ou nós duas trabalhamos juntas numa obra, tá? Eu e você. E o nosso chefe, e é o nosso primeiro dia, o chefe fala assim: preciso que você vai na obra tal. A gente entra no Uber e vai até a obra. Chegando lá, a gente pisa no chão e o chefe liga para a gente e fala assim: escuta aqui, eu vou chegar aí depois da manhã e eu quero a parede da sala levantada. E eu não quero, não se fala mais sobre isso. Quando a gente olha no terreno ali, não tem nada, tem só laje, tem nada ali. Aí, pense bem, para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir subir essa parede, quais perguntas? Essa é a pergunta mais importante. Uma das coisas mais importantes dessa palavra aqui, ó, quais? Quais as perguntas devemos fazer para o nosso chefe, a fim de que consigamos entregar essa parede? Eu vou começar, por exemplo. A primeira pergunta que eu faria é: onde, chefinho? Onde essa parede vai ficar? Meu chefe diria para mim: ó, o terreno está aqui, certo? A cozinha vai ficar, ó, isso aqui é a laje. A cozinha vai ficar a 2 metros aqui, ó, de onde a laje começa aqui, tá? E vai a 3 metros aqui, ok? Essa parede é essa aqui, ó, que vai fazer isso aqui. Olha que legal. Quando a gente perguntou onde, a gente conseguiu uma coisa muito interessante
Georreferência. Georreferência. Eu tenho localização, né? Eu tenho uma referência aqui agora da própria laje. Outra pergunta que eu faria ali para o meu chefe. Meu amigo, qual a espessura? Você diria, qual a altura? Né? Você diria lá, qual material? São perguntas justas, não são? Para a gente conseguir entregar o que ele está pedindo, que é uma parede feita num lugar que a gente não conhece, um projeto que a gente não conhece, né? Uma parede que a gente nem sabe como que é, como vai ficar o projeto, a primeira parede do projeto. Não são perguntas justas a serem feitas? O BIM pergunta a mesma coisa. Ele vai te dar um modelo virtual. Essa palavra eu vou até anotá-la grande, porque nós vamos voltar para ela o tempo todo. O BIM, ele promete e ele cumpre. Ele vai te dar um modelo virtual. Ou seja, como se fosse o espelho, tá? O espelho do modelo físico, tá? E esse modelo virtual aqui, a promessa dele é te entregar ele, mas ele vai te fazer algumas perguntas, onde você vai contar qual a espessura, qual a altura. Então, lembra daquela parede que a gente começa com a linha, né? Que a gente começa com quatro linhas, aqui é diferente. A gente vai falar assim, não, essa parede, ela faz isso aqui, ó. E vira para direita. Beleza. Qual a espessura? Putz, a espessura dela aqui, vou fazer ela mais de lado aqui. Ela faz isso aqui. Qual a espessura dela? 20 centímetros. Beleza. Olha o que eu já tenho aqui. Se eu sei onde ela passa, mais a espessura, o que eu tenho? Já tenho a planta. Já tenho outra coisa. Já tenho como fica em planta. Se eu junto mais uma informação, ó, somatória aqui, ó, somatória, altura. O que eu tenho aqui, galerinha? Na minha cabeça, vocês estão respondendo comigo. Opa, esse aqui tá. O que a gente tem aqui? Desenho mais horrível da face da Terra. Nós temos uma parede virtual em 3D. Tá vendo? Se eu falo qual material, eu vou só acrescentando o nível de informação. O quê? Você acabou de falar uma palavra que eu já ouvi. Você falou informação do modelo. Isso te lembra alguma coisa? Informação do modelo, modelo de informação. O que a gente estava vendo ali? O que é o Building Information Modeling? É modelar com o quê? Opa, aqui não, né? Desculpa. É modelar com o quê? Com informação. Informação é tão difícil assim? Não é, porque a gente faz isso o tempo todo. Para construir tem que ter informação. Ou seja, você está vendo a coisa mais brilhante do BIM? Antes, quando a gente fazia com sistema de linhas, não contemplávamos informações que já estão contidas no projeto há milhões de anos, porque todo projeto precisa de muitas informações. Informações essas que muitas vezes eram atribuídas por nós mesmos em um desenho. Um desenho que a gente pegava a planta aqui, né? E aí indicava aqui manualmente se é uma parede tal, com material tal. Ou seja,
as informações no método antigo, no método CAD, né, que a gente vinha aqui, que eu vinha e falava assim, ó, piso porcelanato. Se eu faço isso no BIM, eu não indico manualmente, ou não deveria indicar. Eu devia clicar naquele piso, é clicar mesmo. Clicar aqui e automaticamente ele ia extrair o nome do material. Veja bem, olha o que a gente está se deparando. No processo CAD, a informação é de minha responsabilidade. Eu manualmente a atribuo no projeto, certo? No processo BIM, eu atribuo informações no modelo. Então, a dinâmica aqui é a seguinte: eu atribuo informações no modelo. Opa, só o trem. Deixa eu jogar para lá, que ficou perdido aqui. Ó, no CAD, tem que passar por mim para que eu consiga atribuir informações nos desenhos. Então, por exemplo, na planta, no corte, tudo isso eu vou alimentando nessas vistas aqui, né? Se tiver uma elevação, quantitativo, olha eu aqui, processo centralizado. No BIM, inserimos essa informação, né? Eu aqui, ó. Eu vou inserir informações onde? Não é mais nos... O que é isso aqui? Isso aqui são desenhos. Eu não alimento desenhos. Eu alimento modelos. Quanto mais informação eu coloco no modelo, mais eu consigo extrair. E essa é a palavra-chave desse pensamento. Essa é a grande diferença entre modelar com informação e desenhar o meu projeto em si. Porque, veja bem, essa casinha que vocês estão vendo, eu vou até ampliar ela aqui, ó. Grande guerreira, né? Nunca muda a sua forma. Essa casinha que vocês estão vendo, uma vez que eu tenho ela em um modelo virtual, olha o que eu faço aqui. Laura, beleza, mas eu preciso dos meus desenhos, né? Eu preciso colocar na prancha planta, preciso colocar na prancha corte, né? Então, como que a gente vai fazer isso se eu não desenho? Exato, você não desenha mesmo. O que você faz? O que é a sua responsabilidade? Sua responsabilidade, pois, é extrair. E o que é extrair? É você pegar uma ferramenta, vir aqui, passar um belo corte. E essa ferramenta vai fazer isso aqui para você. Um corte. Tome. Em que momento que eu, Laura, vim aqui com linha e desenhei esse corte? Momento nenhum. Eu não desenho. Eu extraio. Eu escolho onde passa e ele gera para mim. Se eventualmente eu pegar esse corte aqui e chegar para trás, é automático e vai mudar tudo. Olha ele carregando. E vai mudar tudo. Planta, manda brasa. Eu desenho planta? Jamais. Eu extraio a planta. Afinal, com muito esforço, eu fiz um modelo virtual. Então, espero que vocês estejam me acompanhando, tá? Então, no BIM, nada se cria. Tudo
se extrai. Lindo, né? Eu acho isso lindo. É o jeito que eu escrevi errado aqui, né? Você cria. Nada se cria, tudo se extrai. Não atuamos diretamente em desenhos, mas extraímos desenhos de um belo modelo. Se o seu amigo vira para você e fala: "Ih, olha lá, bobão, eu faço em CAD muito mais rápido. Eu faço uma planta em CAD muito mais rápido do que você no BIM." Você vai virar e vai dizer assim: "Amigo, verdade, amigo. Você faz uma planta em CAD mais rápido, fato." Mas por que que ele faz mais rápido? Porque ele não tem que escolher nenhuma informação. A única informação que tem no CAD é a representação, que é uma representação, né, física, de onde vão estar as coisas. E no BIM, temos que fazer uma série de escolhas até a gente fazer uma planta. Qual parede? Como? A altura? Qual porta? Tem que escolher entre várias portas, várias janelas, né? Tem que escolher um monte de coisa, tem que criar os níveis, que vocês vão ver o que são os níveis. Ou seja, até chegar uma planta demora muito mais. E aí você vai falar: "A verdade, amigo, você faz plantas muito mais rápido que eu." Mas quando a sua planta está pronta, sabe o que que você tem? Você tem, pelo menos em partes, ou em boa parte, depende de como se alimentou, um modelo virtual. Então, se você tem um modelo virtual, olha o que que você tem: 3D, cortes infinitos, elevação, você tem quantitativos, porque você tem quantas portas, quantas janelas, isso é automático. Automático. E o que é que seu amigo tem? Seu amigo que ficou esperando você acabar a planta? Ele tem o quê? Ele tem uma planta. E você tem inúmeras outras tipos de vista que você consegue extrair. Então, fato, fazer uma planta no CAD é mais rápido, mas não um projeto. Não um projeto. Certo? Ok? Espero que vocês estejam me acompanhando. Ok? É, Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a interface, tá? Como que funciona essa questão aqui, né? Vamos fazer um resumo aqui. Entendemos que no BIM temos um modelo virtual. Temos um modelo virtual. Esse modelo virtual é composto de informações. Como se fosse um DNA. Quando eu falo modelo virtual, dá a impressão que é a casa toda, mas tudo é um modelo virtual, né? A parede que você tem ali, ela vai ter as suas respectivas informações. A cadeira vai ter as suas próprias informações. Cada janela, cada porta, tudo tem suas próprias informações. Tudo ali tem um DNA, certo? Então, portanto, vou pegar o exemplo da cadeira aqui. Se eu clico nessa cadeira, eu vou ter o nome dela, eu vou ter a altura, eu vou ter a espessura, eu vou ter quantos pés, eu vou ter o nível que ela está inserida, se é no 0, se é no 0,30, eu vou ter o CPF dela, o CNPJ, eu vou ter tudo dessa cadeira. Quando eu clico, ó, o que eu estou dizendo, quando eu clico, eu vejo todas as informações dessa cadeira. Quando eu clico na parede, eu vejo todas as informações da parede. Se eu venho dentro do DNA dela, vamos chamar assim,
nessa tabela, que é uma tabela de informação. Cliquei na minha parede aqui, e a altura dela estava de 3 metros. Se eu vim aqui colocar 3,5, tá? Der OK, eu vou atualizar. O que que vai acontecer com o meu modelo virtual? Ele vai aumentar, ele vai subir. Ou seja, quando a gente mexe nas informações desse modelo, seja ele qual for, né, ele muda geometricamente. Isso é fato, eu acho que todo mundo que está abrindo aqui já viu isso em algum lugar no BIM, né? Que você muda as coisas, ele muda automaticamente. Mas o que pouca gente conta também é que tem informações que são informações não geométricas. Como, por exemplo, eu vou usar a tinta Souvenir com código 05. Eu coloco isso nessa parede, tá? Eu dou o trabalho, me dou o trabalho de colocar isso nessa parede, para que ela consiga, em um clique, estou lá fazendo minha planta, lembra que tudo se extrai? Eu vou pegar uma ferramenta lá que chama Autotexto, vou clicar nessa parede, quando eu clicar, o nome vai ser automático, o nome do revestimento, Souvenir, Souvenir tal, tá? Vai sair automaticamente lá. Ok, então entendemos que tudo ali tem informação. E essa informação pode ou não alterar geometricamente o meu modelo. Geometricamente o modelo. Agora, uma vez que vocês entenderam isso, vamos tentar entender uma coisa que todos os softwares BIM têm em comum. Tá? Todos os softwares BIM têm em comum isso. Tem modelo virtual. Vamos anotar? O que todo software BIM tem em comum? Modelo virtual, extração das vistas. Anota aí, viu? Anota aí, que é importante isso aqui. Quando eu falar vista, vista é planta, vista é um desenho, tá? Corte, vista é elevação. Toda hora nós vamos voltar aqui, ó. Todo software BIM tem, para que a gente continue acrescentando coisas, né? À medida que a gente vai lembrando, todo software BIM tem. Tem um modelo virtual, tem a capacidade de extrair quantas plantas, cortes, elevações você quiser, todas quantas vistas você quiser. E o que mais que ele tem? Documentação, capacidade de documentação, ou seja, colocar cota, nível. Tá? São três coisas assim que, né, que a gente sabe que tem. Modelo virtual, simplificando, né? Um 3D. 3D é aquele que extraímos plantas, cortes, elevações, já que é só fatiar. Tá pronto, é só fatiar. Então, tem ali. E a documentação, que são ferramentas 2D, normalmente, né? Mas são ferramentas inteligentes, porque extrai automaticamente as cotas, extrai automaticamente qual altura que está, porque vamos alimentando informações ao longo de todo o caminho. Agora, vamos olhar um pouco para a interface, tá? Tendo em vista que todo modelo BIM vai ter um modelo virtual. Esse modelo virtual, ele sempre será representado em uma aba, na tela ali, tá? E você sempre vai conseguir ver várias faces desse modelo virtual, como por exemplo, estou aqui, ó, planta. Quando eu estou em planta, eu vejo ele assim. Vou mudar para a aba corte, tá? Ele já vai me dar um negócio importado, ó, o corte aqui, ó. Ele me deu a parede cortada aqui. Na aba 3D, ele está me dando
a parede ali. Ou seja, falando no mineirês, né, falando, às vezes eu sou um pouco boba na forma de falar, vocês me perdoam, mas é porque às vezes eu gosto de falar, tentar falar da forma mais simples, porque eu imagino que pode ter gente que está com muita dificuldade e gente que está com pouca dificuldade. Então, muitas vezes, muitas vezes não, todo software BIM vai ter esse lugar que é onde, pode não, né, onde alternamos de vista. Se você está me acompanhando até aqui, para ganhar certificado, prova deixando um comentário me explicando o que é vista. E eu vou só deixar um adendo aqui. Sabe por que nós temos traumas na vida? Traumas? Porque alguma coisa faz com que tenhamos um súbito grau de adrenalina muito alto, ou seja, nos dá um pouco de medo, pode ser um medo, pode ser uma aflição, nos deixa alerta, de certa forma, porque nos coloca com um conflito. Por que os traumas se estabelecem tão forte no nosso cérebro, e por que a gente não consegue se lembrar do que almoçou segunda passada? Bom, porque aqui teve um conjunto de fatores que deixam uma marca que a gente nunca esquece. Portanto, o estresse é o que obriga o seu cérebro a gravar certas coisas. E eu não estou falando que eu vou te deixar estressado, mas é muito importante que eu incentive você a relembrar alguma coisa. Por exemplo, isso aqui de vista eu estou falando sério. Não vou explicar o que é vista, mas eu quero que você coloque aí no comentário o que você entendeu que é a vista. Ou seja, vamos colocar um pouquinho de estresse, você vai ter que se lembrar, pode ser que volte, você vai ter que pensar ativamente, não só passivamente recebendo conteúdo, e vai deixar aí no comentário o que é a vista, tá? Vamos gerar só um pouquinho de estresse, sim, ó, de ter que falar para a professora o que você aprendeu. Mas eu vou pagar esse aqui, tá? É, então, temos sempre um lugar onde alternamos a vista, ou seja, alternamos a visualização. E quando eu coloco a planta, normalmente vai a planta toda, tá? Quando eu coloco o corte, aí abre só o corte. Quando eu coloco o 3D, abre só o 3D. O que vai acontecendo é que vai alternando, tá? Então, seria mais para assim, ó. Ah, essa é a planta. Ah, cliquei no 3D e mudou a visualização. Não sei se isso é muito óbvio, né? Mas acho que é importante de ser dito. É, outra coisa que nós sempre vamos ter no BIM são, né, as ferramentas. Ferramentas. Por exemplo, parede, laje. Essas ferramentas são onde modelamos, ok? Onde modelamos. É aqui, então, por exemplo, eu quero fazer exatamente essa planta ali que eu fui mais rápido, né? Ó, eu tô com o mineirês tão aflorado, eu fui visitar os meus pais no Natal e agora eu voltei com o meu mineirês muito aflorado. Peço perdão, galerinha. E aí, eu vou clicar na parede para começar a fazer a construção lá da brincadeira que a gente estava fazendo, que o meu chefe pediu para eu fazer essa parede, para subir a parede lá na obra. Eu não sou boba nem nada, eu vou fazer em BIM primeiro, porque eu vou descobrir quantos blocos eu preciso, né? Quanto de reboco, quanto de pintura, quanto de. Vou saber tudo, não sou besta. Né? Quem faz em BIM, quem gasta. Se eu tivesse 50 minutos para falar como se faz essa parede, gastaria 45 minutos modelando em BIM.
Isso é uma frase acho que do Benjamin Franklin. Se eu tivesse 50 minutos para cortar uma árvore, passaria 45 minutos afiando o meu machado. Então, quando eu clico na ferramenta parede, ele vai abrir o quê? Aquele DNA, lembra? Ou seja, as configurações. Eu escolhi a altura, escolheu XYZ, né? Lembra disso? Altura, largura, comprimento. Escolheria, portanto, as informações geométricas e, se necessário, as não geométricas, como o material de construção, como se tem ou não reboco, qual a espessura dele, qual pintura, né? Qual bloco, né? Inseriria. Depois eu apertaria OK. Quando eu apertasse OK, eu estaria prontíssima para inserir essa parede. E a faria aqui, ó. Ou seja, estou aqui na aba 3D aberta, ó. Estou com a aba 3D aberta aqui. E modelei essa parede. Essa parede ficou tão bacana que eu e você, né, que vamos construir ela, pô, vamos fazer um super detalhamento aqui dessa parede, só para a gente treinar o BIM. Se você abrir o BIM agora, tanto o Revit quanto o ArchiCAD, a partir dessa aula, vocês vão achar os correspondentes do que eu estou falando, vocês vão conseguir fazer isso aqui, tá? Que é muito mais importante vocês saberem o que o software pode fazer do que efetivamente o caminho. O caminho se grava, você pesquisa no Google, mas o que faz demora a entender, entendeu? Então, eu criaria a vista 1 aqui, que é um corte. Quereria também, né? Quereria, pois, uma planta, certo? Que seria a minha vista. Por que eu fechei ali? Style demais. Minha vista 2, que seria a minha planta. E por último, eu ficaria numa perspectiva de observador aqui, ó, olhando para cá, para gerar a minha vista 3, que é uma elevação. Ou seja, estou olhando de frente para cá. E aí eu precisaria de um lugar, né, para depositar esses desenhos, porque à vista, sim, a gente pode falar, né, que é um desenho a partir do modelo 3D. Então, eu vou criar aqui uma prancha. Prancha esta, que vai receber as minhas 3 vistas. A vista 1, a vista 2, ó, que é a planta, a vista 3, que é a elevação. E a vista 4, que vai ser uma fotografia aqui, ó, do 3D. Vista 4. Então, tem 4 vistas, temos 4 vistas, né, de visualizações diferentes na mesma planta. Planta não. Na mesma prancha. Certo? Na mesma prancha aqui. Ou seja, vamos para a última parte aqui do que você pode esperar em qualquer software BIM. Retrospectiva. Ferramenta, que é onde modelo. Tudo começa a partir do modelo, não adianta fugir. Do pó viemos, do pó para o pó voltaremos. Da ferramenta viemos, do modelo viemos e do modelo voltaremos. Quando eu tenho uma ferramenta escolhida, vou escolher, né, quero fazer uma parede, vou escolher as configurações dessa parede, porque parede é super ampla. Uma vez escolhido, vou apertar OK e modelar.
modelar e não desenhar. A partir de um bom modelo, eu vou extrair os meus desenhos. Vista 1, vista 2, vista 3 e vista 4. E agora, já estou pronta para colocar na minha prancha. Essa prancha que eu vou mandar para o meu chefe, para que ele visualize, eu e você, né? Vamos fazer isso. E fala assim, não, é isso mesmo, gente. É isso aí mesmo, pode mandar fazer aí, que é isso aí mesmo. Então, quando a gente chega aqui na parte da prancha, é a última parte. Temos um lugar, então, portanto, que criamos pranchas. Essa prancha aqui chama prancha DET. Prancha só de detalhamento. Então, eu vou criar a prancha DET aqui, vou criar a prancha de plantas, né, uma prancha de cortes, mais quantitativa, várias pranchas. Ou seja, colocamos na prancha as nossas vistas. Colocamos nas pranchas o quê? As nossas vistas. Que nada mais são do que fotografias, né? Vamos pensar assim. Fotografias tiradas a partir de um modelo virtual. Tão íntimo que eu vou chamar de MV, modelo virtual, né? Nossas vistas, as nossas pranchas. Que são geradas a partir das ferramentas. A parede aqui. E aí, dentro do DNA dela, eu vou mudar o conjunto de informações, porque a gente está modelando MV, né? Modelando com informação. Na verdade, o modelo virtual, desculpa, é resultado, tá? Ele está mais para igual. Para somatória de informações. Somatória de informações. Bonito, né? O modelo virtual é uma somatória de informações que, quando bem inseridas, nos geram a possibilidade de extrair bons desenhos, boas vistas, vistas estas que estarão nas nossas pranchas para a apresentação do nosso cliente. Legal, né? Isso você pode ter certeza vai encontrar em qualquer software. E antes de abrir o ArchiCAD, só para visualizar tudo isso que eu estou falando, tá? Eu quero acrescentar que as vistas, elas contêm também, além do MV, nosso amigo MV, ela tem também documentação. Afinal, a gente não vai apresentar uma prancha sem documentação, né? Então, o meu MV passa a ser documentado uma vez que ele já está modelado. Então, eu vou lá, extraio o desenho em si, né, o corte, a planta, e venho cotando, venho botando nível, venho botando nome, venho colocando a área, extraindo, né? Normalmente extraindo todas as informações, não vou inserindo mais, né? Inserir eu fiz lá na modelagem, agora eu extraio. Extraindo. Vou abrir aqui o ArchiCAD para que a gente possa visualizar. Vamos fazer um joguinho que a gente tenta encontrar isso aqui lá dentro do ArchiCAD, ok? Olha só, acabei de entrar na interface do ArchiCAD e parece que já estou vendo algumas coisas que estávamos discutindo, visualizando. Olha só, vou até colar aqui, ó. Vou colar o desenho aqui, ó. Ah,
Tinha tirado o print. Peraí, então. Ah, vamos ver, eu desenho aqui de novo. Olha só. Ferramenta, né? Parede, laje. Quando a gente clica, vai abrir o quê? O DNA. Ou seja, as definições. Uai, o que está acontecendo aqui? O que, Laura? É isso mesmo, pessoal. Aqui em cima, aqui do lado esquerdo, já estão as nossas ferramentas de modelagem. Ou seja, aquela aba que contém todas as ferramentas BIM. Paredes, lajes, vigas, né? Isso aqui pode mudar dependendo do tipo de template que você abre. Porque eu tenho um template de engenharia elétrica, tenho de hidráulica, e aí isso aqui, a sua caixa de ferramentas pode mudar. Mas você sempre vai. Aí que está a grande questão dessa aula. Você sempre vai achar essas ferramentas aqui. E se você der um duplo clique, igual eu vou fazer agora, ó, duplo clique, você vai entrar no DNA da minha parede, ou da ferramenta que eu cliquei, por exemplo, né? Vai que está usando um template aí. Claro que é template, vou falar ainda, gente. Não deu para falar tudo aqui, tudo que você precisa saber em uma aula só, tá? É muita coisa. O que é isso aqui? Já tem até o que indicando. Altura. O que é isso aqui? X. Espessura. O que é isso aqui? Material de construção. E olha a quantidade de outras informações geométricas ou não. Né? Qual pintura que eu vou fazer? Tira esse desenho velho aqui. Qual pintura? Né? Qual o nome da parede? Essa é a parede 001. Qual a função estrutural? Já são informações não geométricas, ou seja, eu não vou alterar fisicamente ela. Se eu dou OK e insiro aqui na diagonal, ó, onde que eu tô? Estou em uma planta. Ele está chamando nessa planta de pavimento térreo, porque eu não configurei nada, então ele sempre vai abrir nesse pavimento térreo. Mas eu sei muito bem, né, que eu posso alternar entre as vistas. Então, eu vou caçar uma vista 3D, tá? Aquele conjunto de vistas, vista um, vista 2, vista 3, tem que ficar em algum lugar, né? E ela fica, no caso do ArchiCAD, ela fica bem aqui à direita, tá? Quando eu vou abaixando, eu vejo aquela lista de vistas que eu posso ver. Planta, elevações. Vamos ver uma elevação? Se tem? A parede ali. 3D. Lembra da nossa conversa das abas aqui? Quando a gente abre uma aba, a outra fecha. Ou seja, o que a gente está fazendo? Alternando entre as vistas. Vistas essas que estão contidas na aba à direita, ok? Agora, veja bem, eu quero um corte. Se eu dou um duplo clique aqui em corte, não consigo, não tem nenhum. Não tem mesmo, porque eu não fiz nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma vista. Então, eu vou vir aqui, ó, ponto de vista e em corte. E já vou, dou um clique, dou outro clique e decido se eu quero ver para cima ou para baixo. Ah, eu quero ver para cima. Olha o que aconteceu aqui. Automaticamente, a abinha de corte se abre e eu tenho um corte que eu acabei de criar. Olha só, o que eu acabei de fazer? Uma vista de corte. Aí eu vou, gente, eu estou dando uma contextualização, não estou ensinando. Então, se você falar assim, ah, Laura, você não ensinou nada, não é para ensinar software ainda. É para ensinar o conceito do BIM. Onde que o BIM está quando eu aplico ele, né? Quando eu uso um software BIM, como entender o funcionamento geral, entendeu? Então, putz, tem o corte, tem a planta, tem a elevação. Posso colocar isso numa prancha? Pode, mas antes, vamos documentar. Peguei aqui, ó, uma cota, quero uma cota da espessura também.
tá? Tem 10 centímetros, então vou colocar essas cotas aqui. Ela foi pegando os níveis ali. E aí, vamos colocar na prancha. Então, a gente passou por todas as etapas, né, que a gente falou. Ferramenta, DNA, modelagem. É MV que a gente está colocando, né? MV, gerar vista. Então, a gente gerou o corte. Agora só falta o quê? Colocar na prancha. Prancha é essa que está contida bem escondidinha aqui do lado, ó. Então, na verdade, a gente vai alternar entre abas. Isso aqui no ArchiCAD, tá, pessoal? Depois, lembra que eu falei especial ArchiCAD? Depois a gente pode fazer do Revit. Então, no ArchiCAD ela está contida aqui à direita, mas se você estiver querendo aplicar para o Revit, você vai achar o correspondente, portanto, pode até jogar lá no Google. Onde ficam as minhas plantas, ou minhas pranchas no Revit? Pronto, um segundo. Então, aqui, ó, já tem um conjunto de pranchas prontas. Vou pegar essa de plantas aqui, vamos ver. Já veio com um carimbo muito doido, já inseriu aqui a minha planta. E aí eu vou arrastar as minhas vistas para dentro da minha prancha aqui. Ó. Vou pegar uma prancha do projeto legal, ó, PL. Quando eu abrir aqui, o negócio já está até pronto. Já tem até, a planta aqui. Vou colocar, então, vou colocar um corte, uma vista. A vista de corte. Aqui. Corte colocado. Então, vamos colocar uma elevação. Elevação colocada. Feia, feia. Afinal, a gente não armou nenhuma configuração. Feia, mas colocada. Então, aqui a gente fecha esse ciclo. Esse ciclo que eu fiz para exemplificar o ciclo que a gente faz desde abrir o projeto até a hora que a gente está montando nossas pranchas, né? Estou falando a mesma coisa em vários momentos, desculpa a repetitividade, mas é porque eu acredito mesmo que todas essas aulas vão dar os fundamentos necessários para que vocês continuem aprendendo, tá? Para mostrar que você conseguiu chegar até aqui, eu quero que você coloque os 4 itens. Eu falei vários momentos aqui, até chegar na prancha. O último é a prancha. Já dei a dica. Você vai colocar onde? Aqui nos comentários mesmo da Hotmart, tá? E aí, vocês não fiquem chateados comigo, mas como eu quero entregar um produto excelente, um super produto, isso vai ter que durar mais do que uma masterclass. Talvez 2 ou talvez 3, tá? E nos próximos encontros, eu vou aprofundando um pouquinho mais. E você, sem sentir, vai sentir que sabe. E vai sentir vontade. Tá? Conto com você na próxima. E, para me incentivar a continuar esse trabalho, me manda um feedback lá no Instagram, tá? Vou digitar aqui. Laura, gostei, não gostei, faz isso, faz aquilo, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e eu prometo que eu vou trazer. Muito obrigada, até a próxima.